Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos novamente. Vamos dar prosseguimento às nossas aulas. Agora estou trazendo para vocês aqui a 18ª aula, né? Já estamos chegando no final das nossas aulas, são 25 aulas. E eu trago para vocês na 18ª aula a questão número 18. Essa questão aqui ela vai tratar sobre protocolos de internet, né? É interessante aprendermos sobre esse assunto porque é um assunto que cai em provas, certo? Então vamos prosseguir aqui com a nossa aula. Vamos entender sobre cada um desses itens. Como eu já falei, como eu venho avisando nas minhas aulas, a gente não só encontra a resposta certa, mas a gente vai estudar, nós vamos estudar sobre todos os itens que tem nessa questão, para fins de conhecimento, porque estamos aqui aprendendo, certo? Então, como é uma aula, então temos que explorar todo o conteúdo. Então vamos lá. A questão diz o seguinte: as páginas eletrônicas da web, né, a web, que é conhecida como internet, né, são exibidas utilizando-se de programas chamados de navegadores. Para manter a segurança no seu uso, procurando, por exemplo, evitar a leitura dos dados enviados de seu navegador, utiliza-se um protocolo específico de segurança, né, um protocolo de segurança. Assinale a alternativa que traz o nome correto deste protocolo. Aqui nós temos as alternativas: HTTP, FTPS, né, www e HTTPS. Como de costume, nós vamos discorrer sobre esse assunto, aprender sobre cada um desses protocolos, né, e encontrar a nossa alternativa correta. Então, pessoal, aqui, ó, ele já traz para a gente a primeira alternativa, né? HTTP, alternativa A. Tá aqui, ó, o HTTP. Vamos ler aqui um pouco sobre o assunto para a gente poder entender mais. O HTTP, que significa aqui, ó, Hypertext Transfer Protocol, né? Que é é o protocolo de transferência de hipertexto. É um protocolo de comunicação utilizado para transferir informações na World Wide Web, né? Que é a grande teia mundial de computadores, a grande rede, né? Ela é a base para a comunicação de dados na web e permite a transferência de documentos de hipertexto como páginas da web. O HTTP é um protocolo de aplicação, o que significa que opera no nível mais alto da pilha de protocolos na internet, conhecido como a pilha TCP/IP. Eu tenho aqui do lado as observações, né, uma imagem, como funciona o HTTP, né? O HTTP ele funciona da seguinte forma: aqui tem o seu navegador, né, o seu browser, ó, que é o mesmo que navegador, certo? Você está navegando na internet, você acessa sites, né, conteúdos na internet que estão armazenados em algum lugar. Então, eles estão em servidores, né? Em servidores. Nesse trajeto do seu acesso, você vai passar por várias redes de computadores, né? E o que pode acontecer com o HTTP é que ele não tem segurança suficiente para manter seus dados sigilosos. Ele não faz a criptografia desses dados, certo? Ele, do jeito, da forma que você está acessando, esses seus dados eles podem ser capturados no caminho por vírus, por pessoas mal intencionadas. Então, o HTTP ele trabalha nessa parte do protocolo de hipertexto, né? Ele é a base para a comunicação desses dados. Só que o HTTP puro, sem o SSL, olha aqui, ele não tem o SSL, que é o certificado de segurança, né? Ele não tem esse SSL aqui. Então, nessa forma mais pura, o HTTP ele não é muito seguro, certo? Ele não é bastante seguro, mas é dessa forma que funciona, ok? Vamos prosseguir aqui para o nosso segunda alternativa. FTPS. O FTPS, ou File Transfer Protocol Secure, é um protocolo de transferência de arquivos que oferece segurança adicional em comparação ao FTP. Ou seja, existe o FTP e existe o FTPS, certo? É o que nós vimos no caso do HTTP. Existe o HTTP e nós vamos ver aqui mais na frente o HTTPS. Então, esse aqui, ele traz o FTPS, certo? Em comparação com o FTP padrão. O FTPS é projetado, é projetado para proteger a confidencialidade e integração dos dados durante a transferência entre um cliente e um servidor. O cliente, no caso aqui, quando se fala de internet, o cliente é quem está usando o computador, é a máquina que está usando o computador, certo? Seria, no caso, esse aqui, ó, cliente. Peraí. Aqui uma setinha. Pronto, esse aqui seria o cliente, esse aqui é o servidor. Quando se referir cliente e servidor, o cliente é você, é o seu computador na rede, certo? Ele utiliza criptografia
para garantir que as informações transmitidas não sejam acessíveis a partes não autorizadas. Ó, o File Transfer Protocol é um protocolo de transferência de arquivos, certo? Esse F aqui é de File, arquivos, F, certo? Ó. Então ele transfere arquivos, fotos, músicas, filmes. Esse é o protocolo responsável por essa transferência de arquivos. Aí quando ele vem acompanhado desse S, significa que ele tem um certificado de segurança e que ele vai encriptografar aqui, ó. Ele vai misturar, embaralhar os seus dados para que eles não sejam capturados num, 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 num- no trajeto, entendeu? Na rede. Vai que tem alguém tentando atacar. Isso é mais para computadores que mantêm grandes informações valiosas, que são alvos desse tipo de ataque, né? Mas você também é, no seu computador, na sua casa. Quando você entra na internet, você já está sendo alvo de ataques de vírus, de robôs, de sites mal intencionados, né? Então, prosseguindo aqui, ó. Nesse caso aqui, o FTPS, ele envia o arquivo, ó, ele faz a criptografia, ele torna esse arquivo seguro, esse arquivo vai pela internet, navega, e aí ele chega até o servidor, o que ele vai receber esse arquivo, ou o contrário, o arquivo que você vai receber desse servidor, quando você vai baixar uma foto, alguma coisa, ele passa pelo mesmo processo, ó, de encriptação, certo? Como é que acontece essa encriptação? Esse arquivo aqui, ele é embaralhado, né? Embaralhado. Ele é transformado numa coisa ilegível, que só o receptor pode desembaralhar e tornar ele legível novamente, certo? Então isso aqui é uma encriptação. E ele faz essa encriptação graças a esse Szinho aqui, representado no protocolo. Por isso que ele é um FTPS, ok? Então vamos passar para a nossa próxima questão aqui. Questão não, alternativa. A WWW, ou a World Wide Web, né, é um sistema de informação global que utiliza a internet como sua infraestrutura principal. Ela é frequentemente abreviada como Web, né? A WWW permite que documentos e recursos interativos sejam acessados e visualizados através de navegadores web. Aí tem aqui uma imagem meramente ilustrativa, e aqui como a gente vê sempre esse WWW, como ele faz parte da nossa vida, né? Alguns sites mascaram esse www, alguns sites, às vezes a gente só digita a gente não precisa nem digitar mais hoje, né? Porque o navegador já faz isso pra gente. Por isso que às vezes bem antes a gente tinha que digitar o www, né? Hoje não. Se você botar google.com, o navegador já vai entender e ele mesmo autocompleta, né? Já coloca lá o HTTPS e o www. E aqui, ó, você pode ver, ó, que tem o HTTP mais o S, tá certo? Nós vamos já chegar lá e eu vou explicar para vocês. Então é assim que funciona o www, certo? Ele permite que documentos e recursos interativos sejam acessados e visualizados através de navegadores web. Vamos aqui para a nossa próxima alternativa, o HTTPS. Aqui, ó, o HTTP agora seguido do S, né? O HTTPS, que significa Hypertext Transfer Protocol Secure, né? Seguro, é uma extensão do HTTP utilizada para a transferência segura de dados na internet. O principal objetivo do HTTPS é garantir a privacidade e a integridade dos dados que são trocados entre um navegador web e um servidor, certo? Então ele funciona dessa seguinte forma: está aqui o seu navegador, né? Você vai requisitar um dado aqui do servidor, num site, né? Em um site. E esses dados eles são seguros, ó. Eles são seguros porque o HTTPS ele possui aqui, ó, o SSL, certo? Então, os ataques, né, a esse tipo de dado, né, a essa transferência de dado, eles não tem sucesso, né? Quer dizer, existe todo tipo de ataque e às vezes pode ser que aconteça, né? Mas os servidores, os certificados, eles estão sempre trabalhando para isso e se atualizando para isso, certo? Então, se há uma falha, essa falha é corrigida. Então, sempre que você for acessar um site, verifique se esse site lá porque isso vem do site, não é do seu computador. O seu navegador vai entender e compreender. E quando o seu navegador avisa, ó, você está entrando num site que não é seguro, deseja continuar, é porque ele identificou que lá naquele site não tem um certificado de segurança, certo? Por isso que ele avisa. Então, se você vai acessar um site igual que o seu navegador traz esse aviso e você acessa, aí é por sua conta e risco. Porque o seu navegador ele já lhe avisou, esse site não é seguro. Então você acessa por sua conta e risco, certo? Então, dê preferência, pessoal, a sites com certificado de segurança, certo? Ó, HTTPS.
Se você tem certeza que quer, que conhece o site, quer acessar ele, então acesse. Se não tiver, se o seu navegador não, se o seu navegador avisar que você quer acessar, acesse, mas por conta e risco, certo? Então, se você quer saber se um site é seguro ou não, é só verificar aqui, ó, se ele tem o S no final do HTTP, ok? Então, vamos aqui para nossa resolução da questão. A página eletrônica do web são exibidas utilizando-se de programas chamados navegadores, né? Para manter a segurança, seu uso, procurando, por exemplo, no seu uso, procurando, por exemplo, evitar a leitura de dados enviados em seu navegador, utiliza-se um protocolo específico de segurança, certo? Assinale a alternativa que traz o nome correto deste protocolo. Então, como nós vimos lá, ó, o protocolo correto de segurança aqui é o HTTPS, ok? Que evita aqui, ó, a leitura dos dados enviados do seu navegador, certo? Então, questão 18, alternativa correta, letra D. Foi bom ficar com vocês até aqui. Vamos agora para a nossa próxima aula, aula número 19. Vamos aprender mais com essa aula, certo? E eu aguardo vocês lá.